Bom, então vamos começar com a parte de Física 1. Vamos ver vetores. Eu dividi essa aula de vetores em 3 partes. Não necessariamente a gente vai ver uma parte por aula. Nós vamos começar a parte 1 de vetores. Se não der tempo da gente terminar, a gente termina na próxima aula. E a gente tem aula, acho que só na terça e na sexta, né? Na sexta-feira a gente termina. Mas essa parte aqui é um pouco... ela é de extrema importância. Por que que ela é importante? Porque na física a gente trabalha com 2 tipos de grandezas, as grandezas escalares e vetoriais. Praticamente tudo que a gente for fazer em física, a gente tem que aplicar o conceito vetorial. Ah, mas o que seria vetor? A gente vai estudar algumas propriedades desses vetores para a gente conseguir aplicar nos exercícios. Não é que você vai chegar no Enem e vai ter uma questão lá. Ah, calcule tal vetor. Ou C já soma vetorial, então dê o vetor C. Não vai ser pedido isso. Mas, por exemplo, quando você tem que calcular um campo elétrico, uma força elétrica, você tem que saber conceitos de vetores, porque esses tipos de exercícios sempre caem em soma vetorial. Então é importante a gente tomar muito cuidado com essa passagem aqui e ter muito conhecimento de vetores. Aqui, só passando rapidinho, eu tenho um canal no YouTube que chama Descobrindo o Universo. Não sei se vocês já viram, eu acho que eu cheguei, não sei se eu cheguei a compartilhar o link com o grupo de vocês, mas esse canal está aí disponível. Ele tem vários conteúdos diferentes. Tem aulas de matemática, aulas de física, aulas de inglês. Eu sou professor de matemática, física, inglês, química. E eu tentei fazer aulas, colocar no site para tentar solucionar problemas e tirar dúvidas de situações mais simples. Essas situações que a gente precisa, os conceitos básicos que a gente precisa ter para desenvolver exercícios mais avançados. Então aí eu peço que vocês deixem o like lá no canal, se inscrevam no canal. Na parte de baixo, quando você pegar o vídeo, tem um sininho, você consegue, tem uma marquinha lá de se inscrever, subscribe. Você consegue clicar, se inscrever direto pelo vídeo, não precisa entrar no canal. E aí ativar o sininho também, porque sempre eu estou postando vídeos. E se você não acessar o site, não tiver acesso a essas novidades, você vai ficar para trás, você não vai conseguir acompanhar os conteúdos do canal. Então, acho isso aí um pouco importante. Vou postar exercícios resolvidos de Enem, então, às vezes, um exercício ou outro que eu não consegui resolver em sala por tempo, eu vou resolver esse exercício e vou postar lá e vou compartilhar também o link com vocês. Então, aí, eu sugiro que acompanhem o canal. Bom, então vamos às aulas de física. Primeira aula, nós vamos ver aqui os tipos de grandeza. Nós temos aqui grandezas escalares e vetoriais. Vocês podem habilitar o microfone, eu quero esse feedback de vocês, eu preciso saber como vão as coisas aí com relação à física. Eu quero saber de vocês. Vocês acham física um conteúdo difícil? Uma disciplina difícil? Uma disciplina, é mais ou menos, eu tenho um pouco de dificuldade, mas dá para levar? Eu não gosto, Rodrigo, não tem jeito, não entra na minha cabeça. O que vocês acham da disciplina? Eu acho que na hora de resolver exercício é a parte mais difícil. Quando você está estudando, aí você acha de boa, mas na hora que você vai resolver, você não entende nada, não consegue. Eu sou assim. Sim. Beleza, Bia, obrigado. Mais alguém? Pessoal, esse espaço aqui não é um espaço para mim, é um espaço para vocês. Então, vocês podem falar, podem habilitar o áudio em qualquer momento e expor a opinião de vocês, beleza? O que a Bia colocou disse, é um assunto, é um tópico importante, porque às vezes o pessoal fala, estudar é muito fácil, às vezes eu pego aqui, eu vejo o que é a primeira, segunda, terceira lei de Newton,
mas aí quando você chega no exercício é um pouco complicado de você aplicar. Mas aí o que eu acho que... Não sei se vocês estão usando o livro do Bernoulli, é um livro muito bom, mas não ficar só preso a ele. Vamos pegar situações diferentes, vamos tentar ampliar, vamos expandir, na verdade, esses conceitos para a gente conseguir pegar um exercício especificado e conseguir aplicar esse conceito. Então, esse vai ser meu objetivo. Bom, aqui nós vamos discutir as grandezas. Por quê? Na física nós temos dois tipos de grandezas. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Qual que seria a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Vocês saberiam dizer? Hello? Vocês estão me ouvindo? Bom, nós vamos trabalhar com os dois tipos de grandezas escalares e grandezas vetoriais, e nós temos a seguinte diferença entre elas. A grandeza escalar, aquele tipo de grandeza em que eu não preciso de muitas informações para eu entender dada a situação, do que se trata o problema. Por exemplo, quando eu falo que hoje deve estar mais ou menos 22 graus, ou 22 graus Celsius. Do que eu estou falando? Vocês sabem me dizer de que eu estou falando? Vocês estão me ouvindo, gente? Você está falando da temperatura. Ah, sim. Valeu. Estou falando de temperatura. Então, olha só, não precisou eu ficar dando voltas, eu ficar falando, tem que ser isso, aquilo, para você entender que eu estou falando de temperatura. Então, com simples informação e uma unidade medida, né, vocês conseguiram entender. Já quando eu falo de uma grandeza vetorial, você precisa de mais informações para você entender o que você tem que fazer. Por exemplo, você está sentado agora na frente do seu computador, ou com o seu celular na mão. Eu te falo, levante e ande 1 metro. Você fala, pô, eu vou andar 1 metro, mas para onde que você quer que eu ande 1 metro? Será que eu vou andar 1 metro para frente? Será que é para minha direita, minha esquerda? Então você precisa de uma informação adicional para você conseguir entender o que você tem que fazer. Então, quando você precisa de mais informações, essa grandeza é classificada como uma grandeza vetorial. Então, aqui nós temos grandezas escalares. Exemplo de grandezas escalares, nós temos aí o tempo. O tempo, se a gente usar um valor como a unidade segundo, hora, a gente vai saber que a gente está falando de tempo. Temos aí massa. Massa é uma grandeza escalar. Temos aí a temperatura, que eu já citei, né, como exemplo, 22 graus Celsius. Temperatura é a grandeza escalar. Nós vamos ver as unidades Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Das vetoriais, nós temos aí deslocamento, já que eu te falo, levante e ande 1 metro, você tem que saber se você vai andar 1 metro para frente, 1 metro para a sua direita, para a sua esquerda. Então, você precisa de mais informações, uma só não é o suficiente. Velocidade. Velocidade, pessoal, é grandeza vetorial. Força, e assim sucessivamente. Então, vamos aqui ver as propriedades das grandezas vetoriais. O meu interesse é estudar esses caras, porque quando a gente trabalha com escalar, a gente vai usar álgebra normal. O que seria álgebra normal? Se eu tenho, sei lá, a soma de dois números, 2 mais 3. Se esses caras são números escalares, essa soma ela vai ser sempre constante, vai ser exata. Não preciso ficar vendo se tem certa direção, se está apontando para lados diferentes. Se eu somo 3 com 2, isso sempre vai dar 5, e esse valor vai ser constante. Beleza? Vamos então ver algumas propriedades das grandezas vetoriais. Mas primeiro, para a gente ver as propriedades, vamos ver as características dos vetores. Um vetor ele tem módulo,
que é uma intensidade. Se eu estiver indo rápido demais, pelo amor dos céus, me parem, me chamem no áudio aí e falar, vai mais devagar que eu não estou conseguindo acompanhar. Para vetor, a gente tem que ter 3 características. Nós vamos ter módulo, que é a intensidade. Ah, mas o que seria esse módulo? O que é essa intensidade? O módulo, pessoal, é o valor do vetor. Por exemplo, se eu aplico uma força em um carro de 100 newtons, o módulo dessa força seria 100 newtons. Beleza? Então, módulo ou intensidade é o valor do vetor, é o tamanho, a gente chama de tamanho do vetor. Nós vamos ter uma direção e nós vamos ter um sentido. Ai, Rodrigo, mas agora fiquei bugado, eu não sei o que é direção, o que é sentido. Bom, quando a gente faz a representação vetorial, a gente representa esse cara por um vetor. Por uma seta, desculpa. O vetor ele vai ser representado por uma letra maiúscula e uma setinha em cima, sempre apontando para a direita, em cima do vetor. Não importa se o vetor estiver apontando para a direita, na direção horizontal, vertical, apontando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Isso não vai fazer diferença. A representação sempre tem que ser a mesma. Vai ter que ser uma letra maiúscula ou minúscula, tanto faz, com uma setinha em cima apontando para a direita. Então, a gente tem aqui um vetor como exemplo. Esse vetor é o vetor A. Esse vetor ele tem um módulo. O que seria o módulo desse vetor? É o tamanho dele, a intensidade dele, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vocês conseguem ver a minha marcação aqui. Eu cliquei ali. Aqui eu tenho um vetor A. Esse vetor A, ele tem um módulo. O que seria o módulo do vetor A? O módulo do vetor A é esse tamanho aqui, ó. Essa quantidade de unidades aqui seria o módulo do vetor A. A direção do vetor A, ele tem direção horizontal e o sentido ele aponta para a direita. Ah, mas eu não entendi o que é direção e sentido. Beleza. O que vocês vão pensar? Direção nós temos 2 possíveis, mas nós vamos ter uma diagonal. A gente tem direção vertical, que é uma reta em pé. A gente vai ter direção horizontal, ou nós vamos ter uma direção que ela gera um certo ângulo com o eixo X, por exemplo. Então, tem aqui um ângulo que eu posso chamar esse ângulo de ângulo φ. Então, eu tenho um vetor que ele gera, a direção dele é feita através de um ângulo φ com o eixo X. Então, quando a gente falar de direção, você simplesmente vai olhar a posição da seta aqui. Da reta, na verdade, né? Se a reta está deitada, a direção é horizontal. Se está em pezinha, a direção é vertical. Beleza? Quanto ao sentido, quando a gente fala de sentido, pessoal, a gente tem que olhar para a pontinha da seta. Para onde que a ponta da seta está apontando? Nesse caso aqui, o vetor A, ele tem direção horizontal e ele está apontando para a direita, porque a seta está apontando para a direita. Então, o vetor A ele tem módulo A, que é o tamanho dele, direção horizontal e sentido para a direita. Tem aqui como exemplo um outro vetor que é o vetor B. O vetor B, notem que ele foi representado com uma setinha em cima. Essa setinha sempre vai apontar para a direita, tá? Dessa notação. Isso aqui é uma notação, não vai mudar nunca. O vetor B, ele tem módulo ou tamanho B, que é esse tamanho aqui, tem um valor qualquer. A direção dele, agora olha só, a reta que representa o vetor B, ela não está deitada, ela está em pé. Então, quando ela está em pé, essa direção é vertical. Então, o vetor B ele tem direção vertical e olhando para a ponta da seta, esse vetor B está apontando para cima. Bom, então vetor B, beleza, entendi, Rodrigo. Ele tem o módulo B, que é o tamanho dele. B pode ser, sei lá, 4 unidades, 5 unidades. Ele tem direção vertical, porque ele está em pé. E ele tem sentido para cima, porque a seta dele está apontando para cima.
Se a setinha estivesse aqui embaixo, ele teria direção vertical e sentido para baixo. Beleza? Tranquilo até aqui? Dúvidas? Não? Beleza. Tenho aqui um outro vetor C. O vetor C, ele tem módulo C, que é o tamanho dele. A direção dele vai ser gerada com um certo ângulo com relação ao eixo X com o eixo Y, isso depende do referencial. E esse vetor C, ele está apontando para fora do quadrante. Ah, mas o que seria quadrante? Vamos pegar esse vetor C aqui, vamos colocar ele com o início na origem. E vou fazer aqui um plano cartesiano, ó. Tem aqui o plano cartesiano XY. Eita, que coisa feia que eu estou fazendo aqui. Aqui a gente tem o eixo X na horizontal. E na vertical, eita, a gente tem o Y. Tá, foi. Esse vetor C é um vetor que tem módulo ou intensidade C, ele tem um tamanho C. Esse vetor, ele está ocupando o terceiro quadrante. O que seria quadrante? A gente divide no plano cartesiano, no sentido anti-horário, quadrantes. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, aqui eu tenho o segundo quadrante, aqui eu tenho o terceiro quadrante, e aqui eu tenho o quarto quadrante. Beleza. Então, meu vetor C, ele ocupa o terceiro quadrante. Ele Eita, parece que a Bia saiu, né? Bom, esse vetor C, ele ocupa o terceiro quadrante, faz parte do terceiro quadrante. Ele tem intensidade C, direção, ele gera um certo ângulo com o eixo Y ou com o eixo X, beleza? Eu tenho aqui um eixo, um ângulo θ com relação a Y e um ângulo φ com relação a X. Pessoal, θ e φ é só nomes diferentes para ângulos. A gente pode ter alfa e beta. E esse cara aponta para fora do meu terceiro quadrante. Esse seria o sentido dele. Beleza? Dúvidas até aqui? Não? É que eu fiz uma... Beleza, voltei. Bom, então vamos colocar aqui um exemplo. Por exemplo, o vetor A, ele vai ter módulo 4 unidades. Esse aqui é o tamanho do vetor A. O vetor A, ele tem direção horizontal. E o sentido do vetor A vai ser para a direita. O que vocês devem fazer como exercício para praticar essa parte inicial? Vocês vão colocar módulo, direção e sentido para os vetores B e C. Beleza? Bom, seguindo aí, se eu estiver indo rápido demais ou se alguém quiser tirar print, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Voltei. Se alguém quiser tirar print da tela para fazer anotações, é interessante também, pessoal, não falei no início, mas você ter em mãos uma folha, um caderno, caneta, lápis, para você ir fazendo anotações, porque nem tudo que eu falo vai estar escrito aqui, beleza? Bom, então vamos fazer comparação de vetores. O que seria comparar vetores? É eu pegar um vetor inicial e desse vetor inicial eu quero, sei lá, fazer algumas manipulações, operações algébricas para obter vetores a partir do meu vetor inicial, o vetor que foi dado. Por exemplo, eu tenho aqui vetores
o vetor A, e eu posso obter um vetor B, tal que o vetor B vai ser igual ao vetor A. Mas como que a gente pode obter esse vetor? Eu tenho o vetor A, ele tem módulo A, direção horizontal e sentido para a direita. O vetor B, ele tem módulo B, direção horizontal, sentido para a direita. Como que a gente vê que o vetor A, que os vetores A e B são iguais? Bom, esses vetores aqui, eles vão ser iguais se o módulo de A for igual ao de B, ou seja, se eles tiverem o mesmo tamanho, se eles têm mesma direção, né? Eita. Se eles têm mesma direção e mesmo sentido. Olha só, o vetor A, ele tem direção horizontal e o vetor B também tem direção horizontal. O vetor A, ele tem sentido para a direita e o vetor B também tem sentido para a direita. E olhando por alto, parece que os dois têm a mesma unidade, têm o mesmo tamanho. Então, o vetor A e os vetores A e B, eles são iguais. Isso a gente pode afirmar que eles são iguais. Vou pegar um outro vetor, que é o vetor C. Esse vetor C, será que ele é igual ao vetor A? Será que a gente pode afirmar que ele é igual ao vetor A? O que vocês acham? Que não, Por quê? por causa do sentido dele. Sim, então o vetor A e C, eles não podem ser iguais, né? Então, se a gente fala que o vetor A não é igual ao vetor C, isso quer dizer que o vetor B também não vai ser igual ao C, já que A é igual a B. Né? Se eu falo que o vetor A é igual ao vetor B, e o A é diferente de C, então a gente tem que concluir que o B também vai ser diferente de C. Mas olha só, esses dois vetores, A e C, eles podem ser iguais. Ah, buguei. Como assim? Eles podem ser iguais apenas em módulo. Então, se eu falar, dois vetores são iguais em módulo, tem um exercício na apostila do Bernoulli que eu sempre passo pessoal. O pessoal às vezes começa a fazer desenho para cá, desenho para lá e acaba errando o exercício devido a essa informação. O vetor A é igual ao vetor B em módulo. O que seria dois vetores serem iguais em módulo? Isso quer dizer que esses vetores eles têm o mesmo tamanho, eles vão ter a mesma intensidade. Isso quer dizer que eles vão ter a mesma direção e sentido? Não. Então, quando eu falo que dois vetores são iguais em módulo, isso quer dizer que eles têm o mesmo tamanho, mesma intensidade, mas eles não precisam ter a mesma direção e sentido. Para um vetor ser totalmente igual ao outro, ele tem sim que ter mesma direção, intensidade e sentido. Mas para um vetor ser igual ao outro em módulo, ele não precisa ter mesma direção nem mesmo sentido. Então tomem cuidado com isso. Se o exercício fala o vetor A é igual ao vetor C em módulo, isso quer dizer que se o A valer 4 unidades, o meu C também vai valer 4 unidades. Só que o meu A está na horizontal e aponta para a direita, o meu C está no primeiro quadrante, apontando para fora da origem. Beleza? A gente pode escrever essa igualdade usando o módulo, vocês viram em matemática, ou a gente pode simplesmente tirar módulo, mas se eu tiro módulo, eu tiro a setinha em cima. Aí eu falo que o vetor A é igual ao vetor C em módulo. Então, dois vetores, eles podem sim ser iguais apenas em módulo, apenas o tamanho deles. Isso aí, se você estiver fazendo anotações, deixa isso aí destacado, faz uma nuvem, puxa uma setinha. Beleza? Bom, a gente tem vetores opostos. Eu tenho o vetor A. Vamos supor esse vetor A aqui inicial. Esse vetor A aqui. Como que eu posso obter um vetor, sei lá, vou chamar de C ou D, não sei como eu coloquei aqui, como está escrito. Mas como que eu posso obter um vetor oposto ao A? Sabe me dizer?
Ou melhor, o que seria um vetor oposto ao vetor A? Ó, vamos pegar. Eu não sei, mas eu acho que pode ser quando é direção e sentido, tipo, oposto ao do ar. Bia, desculpa, Bia. É isso aí. Tá certíssimo. Só que a direção tem que ser a mesma. Você concorda comigo? Ó, vou pegar aqui uma caneta. Tem que essa caneta é um vetor. Para eu obter um vetor oposto, o que o vetor oposto tem que ser? Ele tem que ter a mesma direção, ou seja, ele tem que ser paralelo. O que quer dizer paralelismo? Quer dizer que a distância entre duas retas é a mesma em todos os pontos, né? Então, tem dois vetores aqui paralelos, na mesma direção. Porém, se o vetor A, que aqui é a minha caneta azul, aponta para cima, deixa eu fazer assim, fica melhor, né? Aponta para cima, esse vetor B vai ter a mesma direção, porém sentido oposto. Ele vai apontar para baixo. Eles vão ter mesmo tamanho? Sim. Mesma intensidade? Sim. Para eu afirmar que esse vetor é o oposto desse, ele tem que ter mesma direção, mesma intensidade, porém ele vai apontar no sentido oposto. Beleza? Então, para eu obter um vetor oposto, é só eu pegar um vetor A, e inverter o sentido do vetor. Agora, usando um pouco de álgebra, um pouco de matemática, como é que a gente inverte o sentido de um vetor? Pô, o vetor está apontando para lá. Eu tenho um terremoto que ele tem um vetor resultante que aponta para lá. Mas eu quero inverter o sentido desse vetor. Eu quero fazer ele apontar para cá. Como que a gente faz isso? Será que tem como fazer? Ou não tem como? Em matemática, quer inverter alguma coisa, você muda o sinal, eu acho. E como é que eu posso mudar o sinal? Eu não sei, mas eu acho que você pode multiplicar por um número, tipo, -1. Aí você inverte. Só que eu não sei em física como faz. Isso, exatamente isso aí. Você não está errada. Quando eu quero mudar o sentido de alguma coisa, se eu tenho uma coisa apontando para cima, eu quero mudar o sentido desse troço aqui, eu vou multiplicar ele por um valor que vai conservar o tamanho dele. No caso, a gente tem o elemento neutro do produto, que vocês veem lá em conjuntos numéricos, que é 1. 1 é o elemento neutro do produto. E quando a gente multiplica esse cara por 1, eu vou conservar o tamanho dele. Olha só, ele fica o mesmo tamanho, não vai mudar o tamanho. Porém, se eu coloco um sinal negativo, multiplicando por -1, eu vou inverter o sinal, vou mudar o sinal desse cara. Então, ele inverte de sentido. Ele agora vai apontar para baixo. Então, quando a gente quer mudar o sentido do vetor, basta a gente ter um sinal negativo, um escalar. Daqui a pouco eu vou definir esse cara como sendo um escalar. O escalar é um número que multiplica um vetor, é um número real. E esse escalar tem que ser um número menor que 0. Então, a gente tem aí o vetor A, e eu posso ter um vetor B, tal que esse meu vetor B vai ser menos o vetor A. Agora eu consegui inverter o vetor A. Olha só que legal. Que bacana, né? Agora, se o exercício me der um vetor A e pedir um vetor oposto, eu posso multiplicar o A por -1. Pessoal, aqui a álgebra é normal. Se você quer inverter, multiplica por -1 que vai dar certo. Se você quiser aumentar ou reduzir o tamanho desse vetor, a gente vai ver no próximo slide o que a gente tem que fazer. Vamos pegar de novo aqui o vetor A. O que acontece? Como que eu faço para aumentar o tamanho do vetor A? Sei lá, o vetor A vale 4 unidades, o modo dele é 4, o tamanho dele é 4. O que eu tenho que fazer para aumentar o tamanho desse vetor?
Eu quero só aumentar, não quero inverter o sentido dele. Como que eu aumento esse valor, hein? Se eu tenho 4, como é que eu vou achar um número que seja maior que 4? Um vetor que seja maior. Multiplicando por um número maior que 1. Isso. E se eu quisesse reduzir ele sem inverter o sentido? Eu quero agora, em vez de ser 4, eu quero, sei lá, eu quero um vetor de tamanho 2. Sem mudar o sentido. O que eu faço? Dividir Por quanto? por 2. Assim. Quem falou foi a Bia? Natália. Natália, valeu, Natália. Quando a gente faz propriedade de vetores, a gente não tem a definição ainda, a gente não tem uma definição de divisão. A gente não vai conseguir dividir um vetor por outro, ou um vetor por um número. O que a gente pode fazer? A gente pode usar uma multiplicação, que a gente tem a definição de multiplicação. E aí, Natália, quando a gente quiser reduzir o tamanho do vetor, a gente vai multiplicar o vetor por um número. Só que para essa multiplicação, para esse resultado reduzir o tamanho do vetor, esse número que eu vou multiplicar, ele tem que ser um número entre 0 e 1. Ele não pode ser 0, ele não pode ser 1. Por que ele não pode ser 0? Porque se for 0, vai anular. Qualquer coisa multiplicada por 0 vai ser 0. Agora, por que não pode ser 1? Porque se eu multiplico esse cara por 1, eu não vou mudar nada. Vocês concordam comigo? Se eu multiplicar, sei lá, 4 por 1, eu vou obter 4. Então, para eu reduzir o tamanho desse cara, eu posso multiplicar ele por um número que esteja entre 0 e 1. Por exemplo, eu posso multiplicar ele por 0,5, ou meio. Se eu multiplico ele por 0,5, eu vou obter a metade desse valor. Aí, se eu quiser aumentar, multiplico por um número maior que 1. Isso sem inverter o sinal. Ah, mas agora eu quero inverter o sinal, mas invertendo, desculpa, o sentido, mas invertendo o sentido vetor, eu quero obter um vetor menor. O que a gente faz? Multiplica por um número que esteja compreendido ali no espaço, numa região 1, e eu coloco o sinal negativo. Então, se eu quiser obter, por exemplo, um vetor 4, eu quero obter um vetor menos 2, eu multiplico ele por meio e coloco o sinal negativo na frente. Então, na verdade, eu vou multiplicar por menos meio. Então, assim, eu consigo aumentar, reduzir, inverter o sentido do vetor fazendo essas manipulações. Então, olha só, eu posso ter aqui um vetor B. Nesse caso, eu só estou invertendo o sentido do vetor A. Então, o meu vetor B, ele tem mesma intensidade, mesma direção. Lembrando que direção é horizontal ou vertical. Então, aqui os dois estão na horizontais. Tem mesma direção. Porém, eles têm sentidos opostos. O meu vetor A aponta para a direita e o vetor B aponta para a esquerda. Beleza? Posso ter aqui um vetor C, tal que o meu vetor C agora é menos 2 vezes o vetor A. Então, o que eu estou fazendo agora com o vetor A? Eu estou aumentando o valor do vetor A, o módulo dele, e, ao mesmo tempo que eu aumento, eu estou invertendo o vetor A. Então, agora o meu vetor C, ele vai ter 2 vezes a intensidade do vetor A, ou seja, ele vai ter o dobro do tamanho do vetor A. Ele vai ter a mesma direção, que é horizontal, e o sentido dele vai estar apontando para a esquerda. Então, esse é o nosso vetor C. É um vetor maior, mesma direção, que é horizontal, e apontando para a esquerda. A gente tem aí um vetor D, que agora eu só estou aumentando o meu vetor A, mas eu não estou invertendo o sentido. Então, o meu vetor D tem o dobro do tamanho do vetor A, ele tem a mesma direção, que vai ser horizontal, e ele vai ter o mesmo sentido, porque a gente não tem um sinal negativo ali. Então, ele vai apontar também para a direita. Então, esse aqui é o nosso vetor D.
E aqui a gente tem um vetor E. Agora o vetor E, ele pega, olha só, Natália, ele está pegando o vetor A, ele está multiplicando esse vetor A por um número que é maior que 0 e menor que 1. O intervalo seria isso aqui, ó. Deixa eu tentar escrever aqui para vocês. O número que eu vou multiplicar aqui, ele tem que estar, para reduzir o tamanho do vetor, ele tem que ser maior que 0. Vou chamar, sei lá, vou definir como alfa, é maior que 0. Ele tem que ser menor que 1. Essa aqui, isso aqui vocês podem usar em matemática também, tá? Se você tem lá uma função, um polinômio, você quer reduzir os coeficientes do polinômio, pode multiplicar o polinômio por um valor que esteja entre 0 e 1, que você vai reduzir o tamanho, os coeficientes do polinômio. Tá? Mas lembrando que tudo que a gente faz de um lado, para manter a igualdade, a gente tem que fazer do outro. Isso a gente faz lá em matemática também, né? Então aí, o vetor E, ele tem mesma direção do vetor A, ele vai ter mesmo sentido, porém agora ele vai ser a metade do vetor A. Então, meu vetor E, ele é esse cara aqui. Então, como que a gente pode definir um vetor em função do outro? A gente pode fazer uma expressão, né? Que expressão seria essa? O meu vetor B, eu defini aqui dois vetores, tá? Genéricos, A e B. O vetor B pode ser igual a um alfa vezes A. Esse alfa aqui, pessoal, não é ângulo, é um número qualquer. Esse alfa, não coloquei aqui, esse alfa pertence ao conjunto, deixa eu colocar aqui, ó, para todo alfa pertencente ao conjunto dos reais. Então, esse alfa pode ser um número real qualquer. Ele pode ser um número positivo maior que 1, ele pode ser um número positivo menor que 1 e maior que 0, que é a condição aqui de cima. Ele pode ser um número negativo e pode ser inverter o sentido desse cara, né, do vetor, e assim sucessivamente. Então, esse alfa aqui, pessoal, não é ângulo. Ele é um número. Tudo bem? Então, se eu quero inverter um vetor, é só eu multiplicar por um número de modo a esse número satisfazer a minha condição. Se eu quero um vetor maior, esse alfa tem que ser maior que 1. Se eu quero um vetor menor no mesmo sentido, esse alfa tem que estar entre 0 e 1. Beleza? Difícil? Deixa eu só ver o tempo. Bom, daí a gente consegue agora fazer definir algumas propriedades, alguns cálculos usando vetores. Vamos aqui definir então a soma vetorial. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo muita gente errando isso, exercício de vetor. O pessoal soma mesmo e acha que a soma está certa. Quando eu falar soma vetorial, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Por quê? A gente tem a soma algébrica, né? A soma comum da matemática, igual 2 mais 3. Isso é uma soma comum, uma soma algébrica. A gente tem, sei lá, x mais 1. Isso é uma soma algébrica. Aqui, a gente vai trabalhar, pessoal, com soma vetorial. O que seria, qual é a diferença entre uma soma algébrica e uma soma vetorial? É que a soma algébrica, se eu faço 2 mais 3, isso aqui vai dar 5, né? Essa aqui é uma soma, essa aqui é uma soma algébrica, uma soma direta. Eu posso pegar 2, somar 3 e eu vou obter 5. Mas quando a gente soma vetor, eu posso somar 2 com 3 e esse resultado pode ser um valor diferente de 5. Por que ele pode ser um valor diferente de 5? Porque eu posso ter um vetor A, por exemplo, de intensidade 2, um vetor B de intensidade 3, mas eles não necessariamente vão estar na mesma direção e no mesmo sentido. Então, como a gente está falando de vetor, a direção importa? Sim. Então, tem que considerar a direção. E o sentido importa?
Sim. Então, esses caras têm que ser considerados aqui nos nossos cálculos. Então, quando a gente faz a soma de vetor, isso aqui, eu tenho que considerar essa soma aqui, ó. Isso aqui, 2 mais 3, pode ser um valor diferente de 5. Beleza? Bom, eu tenho um método da poligonal. O que é o método da poligonal? Começou, né? O que é o método da poligonal? O método da poligonal a gente vai usar da seguinte forma. Vamos supor que você pega lá a prova de física, aí tem lá um vetor para cima, um vetor para baixo, um vetor para a direita, um para a esquerda, vetor a quarta lá, não sei mais a quantidade de vetor, não estou conseguindo nem achar para onde eu começo a fazer exercício, né? O que você tem que fazer? O método da poligonal é o seguinte. Sempre que você for usar um método da poligonal, isso aqui, eu acho que nenhum livro de física traz isso específico, você tem que fazer o seguinte, você coloca a extremidade de um vetor na origem do outro, e vai fazendo isso com todos os vetores, e vai simplificando o teu problema. Ah, Rodrigo, é mais fácil eu juntar de uma vez 10 vetores, ou eu juntar 2 a 2 a obter um vetor só? É mais fácil a gente fazer por partes, né? Porque se você pega 10 vetores e tenta juntar esses caras de uma vezada só, tem mais chance da gente errar. E qual é o meu objetivo aqui? Se eu tenho vários vetores, para eu conseguir definir o que está acontecendo, como que eu posso expressar a situação, o conceito físico ali da natureza, eu tenho que ter um vetor que vai me dizer, olha, Rodrigo, isso aqui está apontando para lá, tem vários vetores aqui, mas o resultante está para lá, ele tem esse tamanho, então vai ter essa intensidade indo para lá e esse sentido. Então, esse é o nosso objetivo. Quando a gente tem vários vetores, eu quero um único vetor que vai me dar característica de todos eles. Esse é o meu objetivo aqui. Então, isso aí vocês devem anotar, não sei se eu coloquei aqui, não vem às vezes no livro de física, não sei se o Bernoulli colocou, mas quando que a gente usa o método poligonal? Quando a gente tem vários vetores e um papel quadriculado. Ah, mas isso é à toa que a gente tem? Eles vão colocar papel quadriculado à toa? Não, justamente para você juntar um vetor ao outro e conseguir fazer ali uma soma numa diagonal, uma soma na horizontal, usando os quadradinhos dados. Beleza? Então a gente vai ver mais métodos. Então é interessante vocês anotarem. Método poligonal usa-se quando você tem vários vetores e um papel quadriculado. Vamos supor aqui que eu tenho um vetor, os vetores A, B e C. Eita, eu até escrevi aqui em cima do vetor C, né? Deixa eu tentar apagar isso aqui. Eita, aí sim. Eu tenho aqui os vetores A, B e C. Como que a gente pode fazer isso aqui? Eu posso fazer um transporte paralelo. Esse transporte paralelo não precisa ficar preocupados quanto a isso não, que é basicamente o seguinte. Eu posso pegar o vetor A, esse vetor A, traçar aqui um trilho paralelo a ele, fazer aqui um trilho. E nesse trilho, eu posso deslocar o vetor A sem mudar a intensidade, que é o tamanho dele, a direção ou o sentido. Eu simplesmente tenho um vetor A que ele está aqui, eu pego ele e coloco ele aqui em cima. Como se eu fizesse um trilho e conseguisse deslocar o vetor A em cima desse trilho. Então a gente tem aqui o vetor A, eu posso pegar o vetor A, trazer ele para a origem de B, então vou pegar a extremidade de A e colar aqui na extremidade de B. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com o vetor C. Vou fazer aqui um transporte paralelo, de modo a colocar a origem do vetor C na extremidade do vetor B. Então, se a gente faz isso, a gente vai obter esse resultado aqui. Eu tenho o vetor A, vou transportar o B para o vetor A, então tem aqui o meu vetor B, e daí eu vou colocar o vetor C no vetor B. Eu tenho agora essa configuração aqui. Pessoal, esse desenho de cima, esses vetores A, B e C, eles têm as mesmas definições de antes. Tá? Não mudei direção, não mudei sentido, não mudei
intensidade, não mudei nada. O vetor A tem direção vertical e sentido para cima, assim como os outros conservaram as direções e sentidos. Beleza? Agora, o que a gente pode fazer aqui? Se eu tenho aqui esses três vetores, e agora eu tenho um polígono, eu tenho uma figura geométrica, né? Eu posso pegar um vetor que ele sai da origem do vetor A e vai até a extremidade do meu vetor C. Então, posso pegar um vetor que eu vou chamar de vetor resultante. É comum a gente chamar de vetor resultante. Ah, isso sempre acontece? Sim. O vetor resultante, aquele vetor que liga a origem do teu sistema, que você considerou como origem, e liga até o final dela. Então, peguei da origem até o final. Esse vetor resultante aqui, que eu chamei de R, se eu, por exemplo, falasse, eu não quero agora olhar nem o vetor A, nem o vetor B, nem o vetor C, eu posso? Sim. Agora você tranquilamente pode descartar os vetores A, B e C e usar nos teus cálculos só o vetor R. Por quê? Esse vetor R vai me dar as características dos três vetores juntos. Beleza? Bom, então aí eu posso fazer o vetor R como sendo a soma, deixa eu só reduzir aqui para mim. O vetor R, então, pode ser a soma do vetor A, vetor B e vetor C. Ah, Rodrigo, você está ficando maluco, você falou que não podia ser soma. Não é uma soma. Essa soma aqui, pessoal, não é uma soma direta. Essa soma aqui é soma vetorial. O que seria essa soma vetorial? Se o A vale 3, o B vale 2 e o C vale 1, essa soma aqui não vai dar 6. Tá? Que é 3 mais 2 mais 1 dá 6. Essa soma aqui não vai dar 6. Como que a gente pode achar o vetor R? Bom, já que ele me deu vários vetores e um papel quadriculado, eu posso, sei lá, eu posso pegar aqui, fazer um tracejado na horizontal e um na vertical, de modo a gerar uma figura. Eu gerei aqui um triângulo retângulo. Então, tem aqui um triângulo retângulo, aqui dentro tem uma área do triângulo retângulo. Essa área aqui não interessa para a gente, tá? Eu quero descobrir os lados. Em que o vetor R, agora, ele faz parte da hipotenusa do triângulo que eu gerei. Olha só, se eu tenho um papel quadriculado, eu consigo já na horizontal contar quantos espaços eu tenho aqui. Por exemplo, se cada quadradinho vale uma unidade e eu fiz 4 quadradinhos aqui, então esse cara tem tamanho 4 na horizontal. Se aqui em cima eu preenchi 3 quadradinhos, então esse cara vai ter tamanho 3. Então eu tenho um tamanho que eu vou definir aqui na horizontal de D, que é um lado do triângulo, e um tamanho na vertical que eu vou definir de E. Deixa eu só apagar aquele cara ali. Que eu vou definir de E. Agora sim eu consigo calcular o R. Como que eu posso calcular o R? Direto. Sugestões. Como que eu calculo o R? Eu não sei, mas, tipo assim, se eu não soubesse a matéria nem nada, eu acho que eu calcularia a área do triângulo e depois somava com tudo. Ou então não calculo e soma tudo. Sim, Bia. Mas olha só, o que é o R? O R não é o lado de um triângulo? Não é a hipotenusa dele? O R não é esse cara aqui, ó. Eu tenho dois lados. Tem esse lado aqui
e esse lado aqui. Vamos esquecer a área. Então, deixa eu apagar aqui. Eu tenho esse lado. Eita, sumiu. Eu tenho esse lado aqui, que é o meu vetor R. E eu tenho esse lado que eu defini como D. E esse lado que eu defini como E. Vou fazer aqui a figura que eu gerei ali. Aqui. Aqui a gente tem um ângulo reto, né? Aqui o lado D, o lado E. E aqui o meu vetor R. Eu vou colocar em módulo, tá? Vou tirar a setinha de cima só para fazer representação aqui. Bom, eu conheço o tamanho do lado D, porque eu usei um papel quadriculado e eu sei contar quantos quadradinhos tem. E eu sei o tamanho do meu lado E. Então, quando eu sei o tamanho de dois lados de um triângulo retângulo, como que eu calculo o terceiro lado, que seria o R? Como que a gente pode fazer isso? Ó, não sei se vai ficar mais fácil, mas eu vou tentar aqui colocar valores. B, borracha. Apaga, apaga. Ó, vamos supor que eu tenho aqui um tamanho 4 e o tamanho aqui seja 3. Eu tenho um vetor 4 e um vetor 3. Quanto que vai dar o meu R se eu faço isso aqui? Eu tenho essa configuração aqui. Esse é um triângulo retângulo, não é? Isso. Você pode usar o teorema de Pitágoras, eu acho. Isso. Perfect. Muito bem. Exatamente. Sempre, pessoal, que você tiver um triângulo retângulo e nesse triângulo você tiver dois lados quaisquer, não importa se seja cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, e você quer descobrir o terceiro lado, um outro lado X, você tem que usar o teorema de Pitágoras. Porque o teorema de Pitágoras ele relaciona um lado, o quadrado de um lado, com a soma dos quadrados dos outros lados. Então a gente pode usar assim o teorema de Pitágoras para calcular o vetor R. Então, quando que a gente usa o teorema de Pitágoras? Revisão de matemática. O teorema de Pitágoras a gente vai usar quando a gente tem informações de dois lados e quer descobrir o terceiro lado. Ah, não importa se esse lado é hipotenusa, cateto oposto, adjacente, não importa. Se eu tenho dois, eu consigo descobrir o terceiro. Então, aqui a gente consegue calcular R usando Pitágoras. R ao quadrado vai ser igual a D ao quadrado mais E ao quadrado. Eu conheço o tamanho D e eu conheço o tamanho E. Então, eu consigo calcular R. Basicamente, aqui, resolvendo essa expressão, a gente tem um expoente 2 em R, a gente joga esse expoente para cá em forma de raiz. Então, fica que R... Eita, tá ficando bonitinho, né? Olha só que coisa horrorosa. R vai ser raiz quadrada de D quadrado mais E quadrado. Ah, outra coisa, dúvida matemática. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ou melhor dizendo, a última coisa que nós vamos fazer é tirar esse cara aqui, ó, a raiz. O pessoal tem mania de quando joga raiz, olha só, tem um expoente 2 aqui, tem um expoente 2 aqui também, que maravilha, hein? Então, vocês tomem cuidado quanto a isso. Porque quando a gente tem um expoente 2, mas a gente tem uma soma aqui dentro, a gente não pode sair tirando raiz. A gente tem que resolver aqui dentro primeiro, e a última coisa que a gente vai fazer é tirar a raiz. Tranquilos? Beleza? Entendeu, Bia?
entender, eu entendi, mas o trem é na hora de fazer exercício com tanto de número que tem, sabe? Eu fico muito confusa, eu não consigo tirar raiz de jeito nenhum. Não, eu vou ensinar vocês a tirarem raiz de números absurdos, eu acho, né? Vou tentar ensinar, vou tentar ajudar vocês quanto a isso. Rodrigo, mas é difícil se eu tiver aqui só um lado, se eu tenho aqui o triângulo, eu tenho lá o lado, sei lá, eu tenho o lado R aqui em cima, né? E aqui eu não tenho 3, eu tenho... vamos pôr um X aqui, né? O povo adora colocar X, vamos chamar esse lado aqui de X. Eu não tenho, agora eu tenho um lado só, né? Eu tenho o lado R para descobrir e o lado X. Ei, lasqueira. Como é que eu descubro esse lado X ou esse lado R? Agora, quando a gente tem uma informação só e duas variáveis, percebam que eu não consigo aplicar o Teorema de Pitágoras. Por quê? O Teorema de Pitágoras eu tenho que ter, no mínimo, duas informações, dois valores, para eu conseguir achar a terceira. Se eu tenho duas variáveis, ou seja, dois valores para descobrir, lascou, já não dá para usar Pitágoras. O que a gente recorre? Aí a gente vai recorrer à trigonometria básica. Que trigonometria básica? O seno de um ângulo vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então aí você vai definir quais lados você está relacionando. Por exemplo, o seno relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. Então, se eu tenho o cateto oposto, seria o x, e a hipotenusa é r, fazendo o seno do ângulo, eu consigo achar um dos lados. E lascou, porque aqui eu não tenho nem r nem x, então não dá para usar seno. A gente aqui pode usar cosseno. Cosseno do ângulo φ pode ser o cateto adjacente pela hipotenusa. Olha só, o cateto adjacente aqui é 4. Se o ângulo, sei lá, é 30, o cosseno de 30 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu sei agora quanto vale o valor de R. Então, a gente só vai usar Pitágoras se eu tenho duas informações e quero descobrir a terceira. Agora, se eu tiver só uma informação, não posso aplicar Pitágoras direto. Eu posso aplicar aqui a regra básica da trigonometria, achar um lado. Aí sim, para achar o terceiro lado, como eu já achei o segundo, né? Eu não preciso aplicar as leis básicas da trigonometria. Aí eu posso recorrer a Pitágoras. Dúvidas? Eu acho que dá para seguir. Pessoal, eu vou seguir só mais 10 minutinhos para tentar passar um método do paralelogramo. Pode ser? Não vou estender muito, não. A gente continua na sexta. Pode ser tudo bem para vocês? Eu sei que vocês devem estar com fome, devem estar querendo almoçar, devem estar querendo me bater, né? Mas... Pode ser? Pode ser mais 10 minutinhos? Quem não conseguir... Pode. Pode? Beleza? Valeu. Pode, Charles? Pode. Beleza. Mariana, tudo bem? Natália? Natália já respondeu, né? Maria Laura. Vamos lá, pessoal. Me dê o feedback. Estão conseguindo acompanhar comigo? Eita, lasqueira. Aí, voltou. Bom. Então, eita, eu escrevi aqui em cima do troço. Deixa eu apagar aqui. Então, aí tá a dica para vocês que... Quando que eu vou usar a média poligonal, Rodrigo? Média poligonal você vai usar quando você tiver vários vetores. Você quer trabalhar com só, não precisa de vários vetores, né? Você interessa um só. E um papel quadriculado. Então, essa é uma informação importantíssima. Beleza? Inclusive, na primeira lista de exercícios que eu já preparei para vocês, tem o método da poligonal lá. Vocês vão ter que aplicar esse método. Bom, seguindo aqui, deixa eu tirar essa borracha aqui, senão eu não vou parar. Regra do paralelogramo. Agora o negócio começa a ficar mais complicado. Não mais complicado, desculpa, mais interessante. Por quê? Aqui a gente começa a usar mais as leis da trigonometria, seno, cosseno. E aí
Eu prometo tentar fazer ficar muito claro isso para vocês, tanto aqui quanto na matemática. Usar seno, cosseno, seno da soma de dois ângulos, seno da diferença de dois ângulos. Enfim, vamos tentar resolver essa situação aqui. O que é um paralelogramo? Paralelogramo é um polígono que eu vou fazer, ele é igual, dois lados são iguais. Ele é igual, dois lados são iguais 2 a 2. Como assim? Paralelogramo eu tenho aqui o seguinte, eu tenho um vetor A, um vetor B. O paralelogramo, pessoal, como eu disse que os lados são iguais 2 a 2, agora acho que foi mais fácil de entender, não sei, né? É como se eu tivesse aqui, fazer o desenho de um retângulo. Que retângulo bonitinho, hein? Aqui, esse retângulo eu consigo mover ele, tá? Não é isso aqui que eu quero, a ideia não é essa, só estou dando um exemplo de que pode ser um paralelogramo. Aqui eu vou fixar uma extremidade dele e vou puxar essa extremidade de cima para cá. Não precisa ficar com medo e preso a esse conceito, não, porque isso aqui eu não vou usar, não. Só para explicar o que é um paralelogramo. Quando eu puxo essa parte de cima para a direita e esse ponto aqui está fixo, por consequência, essa reta que está, esse lado aqui, ele vai sofrer uma inclinação, ele vai vir para cá, né? Esse aqui, para acompanhar a base de cima, ele vai vir para cá também. Aqui, ele vai gerar essa figura aqui, ó. Então, isso aqui é um paralelogramo. Ah, o pessoal fala que é losango, mas não. Isso aqui é um paralelogramo. Então, eu tenho aqui dois vetores, vetor A e vetor B. E, entre esses vetores, eu tenho o seguinte. Eu vou fazer a resultante desses caras, já que vários vetores não importam, né? Para mim, eu quero só um vetor que vai me dar a característica de todos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o A na extremidade de B. Fiz aqui por esse pontilhado. E eu posso escrever o B na extremidade de A. Então, tá aqui, olha só, eu gerei um paralelogramo. Nós temos aqui a resultante que liga da origem dos vetores, né? O conceito é o mesmo. Ela vai partir da origem dos vetores e vai até o encontro desses pontilhados. Olha só, esse pontilhado de cima é paralelo ao vetor B. Então, eu posso afirmar que esse cara tem o mesmo tamanho do vetor B. Esse pontilhado aqui, ele tem a mesma direção do vetor A. Então, posso afirmar que esse aqui é o vetor A'. E agora, fazendo da origem dos vetores até o encontro dos pontilhados, nós vamos ter o vetor resultante, que é o vetor R. Deixa eu só apagar isso aqui para não dar problema. Bom, beleza, mas como é que a gente calcula essa resultante agora? Não dá para usar Pitágoras porque eu não tenho um triângulo retângulo, né? Eu tenho aqui um ângulo beta. Esse ângulo beta, ele é gerado entre o vetor A e o paralelo de B, que seria o B', aqui em cima. Eu vou chamar esse cara de ângulo beta. Esse vetor aqui de cima, pontilhado na horizontal, é o meu vetor B'. Ele é igual ao vetor B, só estou chamando ele de linha porque ele está deslocado. Na matemática, pessoal, a gente usa esse ângulo aqui como referência, certo? Usando na física, deixa eu só apagar aqui. Na física, a gente não usa esse ângulo beta como referência. A gente vai usar o ângulo θ. Por que o ângulo θ? Porque é o ângulo entre os dois vetores que eu tenho, os dois vetores iniciais. São os vetores A e B. Eu não vou pegar um ângulo entre o meu vetor B', que é o vetor paralelo a B. Me interessa o ângulo entre esses dois vetores, porque se eu tenho uma situação que eu tenho aqui dois vetores e o ângulo entre eles, me interessa saber qual é a relação de R com relação ao ângulo entre eles. Bom,
Então, aqui a gente pode aplicar a lei dos cossenos para fazer o cálculo da resultante. Como que é a lei dos cossenos? A lei dos cossenos fala o seguinte, que r ao quadrado... você deve pensar, minha nossa senhora, não vem essas expressões malucas, né? Calma, isso aqui vai ficar mais simples. R ao quadrado, que é o tamanho dessa resultante aqui, vai ser igual ao meu vetor a ao quadrado, mais o vetor b ao quadrado, menos 2 vezes o vetor a, vezes o vetor b, vezes o cosseno do ângulo entre o vetor a e o meu b'. Isso aqui, gente, vocês vão encontrar essa expressão lá nas leis da trigonometria. Essa aqui é a lei dos cossenos. R ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes AB vezes o cosseno de beta. Mas não interessa para mim o valor do cosseno do beta, e sim o cosseno de θ. Esse cara aqui é o beta e esse cara aqui é o θ. Então, como que a gente pode tirar o cosseno beta e colocar aqui o cosseno de θ? Não sei, vamos pensar o seguinte. O que vocês acham que dá para eu fazer aqui? Como que eu posso tirar esse cara? Simplesmente sumo com beta e coloco o θ ali? Será que dá certo? Apagar. O que vocês acham? Eu posso fazer o seguinte, ó. Percebam que se eu estender o vetor A aqui, se eu faço aqui para cima, ó, e gero um ângulo aqui, entre esse A e esse B' aqui, quem que é esse ângulo que eu gerei aqui? Vou chamar esse ângulo de ângulo X. Quem que é o ângulo X? Eu não sei, mas eu chutaria ângulo suplementar. Completa 180. Isso, muito bem. Mas olha só, a gente já conhece quem é esse ângulo X. Quanto que vale esse ângulo X? Esse aqui, ó, é o vetor B e esse aqui é o vetor A. Quem que é o ângulo X? Ele não é esse θ aqui, ó, que é o ângulo entre A e B? Vocês concordam comigo que esse X é o ângulo θ? Ó, eu vou pegar esse desenho aqui de cima que eu fiz, e vou só fazer ele aqui do lado, ó. Eu tenho aqui esse cara, o B, o B' que é o B, e aqui o vetor A, e aqui eu tenho um ângulo entre eles. Esse ângulo entre A e B não é o próprio ângulo θ que foi dado no exercício? Esse desenho eu fiz ele aqui em cima. Então, como a Bia disse, esse ângulo X que eu gerei, que a gente viu que é θ, se eu somo os dois, quanto que tem que dar a soma dos dois? 180. Isso! Muito bem. Então, deixa eu apagar aqui, que eu acho que eu fiz isso. Então, se a soma dos dois tem que dar 180 graus, então
Olha só que bacana que a gente pode fazer aqui. Olha só que bacana que a gente pode fazer. Eu posso somar beta com teta e essa soma vai dar 180 graus. Opa, então se eu somo beta com teta e essa soma dá 180 graus, então isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a soma dá 180 graus, então o cosseno do ângulo beta vai ser igual a menos o cosseno de teta. Se eu somo dois ângulos, esses ângulos são suplementares, e a soma deles está dando 180 graus, então a gente pode concluir que o cosseno de um vai ser igual a menos o cosseno do outro. Ah, mas eu não sei como que isso aqui é verdade. Ah, você pode verificar aqui, usando essa identidade aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir escrever aqui. O cosseno de um ângulo A mais ou menos B vai ser igual a cosseno de A, deixa eu fazer aqui embaixo para eu ter espaço, vai ser igual ao cosseno de A vezes o cosseno do ângulo B. Se aqui é mais ou menos, aqui a gente tem que inverter o sinal. Se for mais aqui, põe menos. E se for menos, a gente coloca mais. Então vai ser menos mais, o sinal invertido, o seno de A vezes o seno de B. Então, aplicando essa definição, essa propriedade aqui, eu consigo ver que quando a soma de dois ângulos é 180 graus, isso quer dizer, então, que o cosseno de um vai ser igual a menos o cosseno do outro. Então, substituindo o cosseno de beta por menos cosseno de teta, a gente chega nessa relação aqui, ó. Substituindo, eu vou ter menos cosseno de teta aqui, só que eu tenho menos multiplicando aqui, ó. Menos com menos é mais. E aí a gente tem o mais na expressão, aparecendo mais na expressão, e aqui o cosseno. Se você já estudou essa parte de regra do paralelogramo e já viu essa expressão, você viu que ela partiu da lei dos cossenos. Então aí fica que r ao quadrado vai ser a quadrado mais b quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno de teta. Alguém aqui não fez ou não está no terceiro ano do ensino médio ainda? Todo mundo já fez o terceiro ano? Ou está no terceiro ano do ensino médio? Por que eu estou perguntando isso? Porque um exercício de aplicação, eu vou pensar em fazer já um exercício de campo elétrico. A gente vai aplicar esse conceito da regra do paralelogramo. Mas para você ter visto, para a gente aplicar esse conceito, você tem que ter visto uma base do campo elétrico. Daí a gente define a regra do paralelogramo como sendo r ao quadrado. Agora o tamanho r vai ser o vetor a ao quadrado mais vetor b ao quadrado mais 2 vezes o vetor a vezes o vetor b vezes o cosseno do ângulo entre eles. Agora, para a gente finalizar, que eu pedi 10 minutos, já passaram 16 minutos, né? Desculpem, pessoal. Vou deixar um exercício para vocês. Que exercício? Vou apagar aqui, que eu coloquei uma definição aqui. Escrevi em cima de uma definição. Oi. Então, quando que a gente usa a regra do paralelogramo? Quando a gente tem dois vetores e um ângulo entre eles. Se eu tenho vários vetores e eu quero fazer a soma vetorial, eu vou usar um método da poligonal.
Se eu tenho dois vetores e um ângulo entre eles, o método que eu vou usar é o método do paralelogramo. Beleza? Então, isso aqui também, para quem está anotando aí, é bom destacar isso aqui, tá? Que isso aí cai muito. Não sei se tem escrito isso na apostila, nos livros de física aí de vocês, mas isso aqui é um ponto muito interessante. Dois vetores e um ângulo entre eles, igual a gente tinha aqui inicialmente, eu uso o método paralelogramo. Beleza? Dúvidas? Rodrigo, Sim. se você tiver algum resumo sobre seno e cosseno, porque eu tenho muita dúvida na hora de fazer, se puder passar assim no grupo, por favor. Bia, a minha próxima aula eu vou fazer uma discussão do gráfico do seno e do cosseno. Eu posso fazer à mão e mandar para vocês, mas eu vou fazer essa discussão na próxima aula. Se você vai fazer na próxima aula, tá de boa. Beleza. Mas se vocês quiserem me chamar no WhatsApp, pode me chamar no privado, a gente discute, faz essa relação desses caras aí, a gente tenta verificar. Mas eu vou fazer isso na próxima aula, quer dizer, essa relação que eu não vou fazer, tá? Porque, como eu disse, eu vou passar um dever para vocês, e esse dever é, para θ mais beta igual a 180 graus, mostre que cosseno de beta é igual a menos cosseno de θ. Aí você vai tentar chegar nessa relação, se não conseguir, não tem problema. Essa aqui foi a nossa primeira e segunda aula, né? Eu vou ajudar vocês a fazerem isso, se não conseguirem. Para quem conseguir, pode mandar para mim no privado, pode mandar no meu WhatsApp, pode mandar para o meu e-mail. Mas a gente vai fazer a discussão desses caras aqui na próxima aula, que eu vou discutir o gráfico da função seno, a função cosseno e os valores que a gente deve saber, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, que é aquela tabelinha que vocês sabem lá do ensino médio, mais alguns valores, que é o ângulo de 0 graus, o ângulo de 90 graus, o ângulo de 180 graus, 270 graus e assim sucessivamente. Então a gente tem que saber esses valores, quanto vale cosseno de 0, cosseno de 90 graus, cosseno de 180, e isso eu vou mostrar um gráfico na próxima aula. E aí tentem fazer para mim esse exercício. Para θ mais beta igual a 180 graus. Isso aqui é só quando θ mais beta é 180 graus, tá? Não quero uma condição diferente. Coloquei aqui, ó. Mostre que beta é igual a menos cosseno de θ. Como eu disse no início da aula, não sei se todos estavam presentes, a gente usa a física, a gente vai usar a matemática como ferramenta para descrever o fenômeno, dado fenômeno da natureza. Então, a gente tem que dominar muito bem a matemática, tem que saber fazer essas regrinhas, manipulações para a gente conseguir seguir aí com o curso de física. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então eu vou encerrar aqui, tá? Obrigado pela presença de vocês, pela paciência, pela atenção. Espero que vocês consigam fazer esse exercício. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. Obrigado pela presença. E tenham aí uma ótima semana. Tomem bastante cuidado. E bons estudos. Beleza? Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Deixa eu encerrar aqui parar de apresentar. Eu acho que eu sumi, né? Não sei, cadê? Beleza. Vou encerrar aqui a gravação.